Olá, meu nome é Marina Oliveira. Na aula de hoje, vou ensinar a fazer essa bolsa toda confeccionada em tecido geométrico. É uma bolsa fácil, rápida e prática para fazer, que você pode usá-la em qualquer lugar. Bora para a lista de material? Para fazer a bolsa, vou precisar de 50 centímetros de forro bel, 50 centímetros de tecido liso, 50 centímetros de tecido geométrico, 50 centímetros de entretela de tecido colante, tesoura, linha para costura, 50 centímetros de zíper de metro, duas meia argola, dois cursores, prendedores, sapatilha para pregar o zíper, já acompanha na máquina este acessório, e agulha 2020, número 14. Vamos para a aula? Para a parte da frente e a parte de trás da bolsa, no tecido geométrico, corto dois retângulos na medida de 31 centímetros na largura por 21 centímetros na altura. No tecido liso, corto dois retângulos na mesma medida. E no forro bel, corto dois retângulos também na mesma medida. Para as laterais da bolsa, no tecido geométrico, corto um retângulo na medida de 13 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. No tecido liso, corto dois retângulos na mesma medida. E no forro bel, corto dois retângulos também na mesma medida. Para o fundo da bolsa, no tecido geométrico, corto um retângulo de 31 centímetros por 13 centímetros. No tecido liso, corto um retângulo na mesma medida e no forro bel, corto um retângulo também na mesma medida. E para a parte superior da bolsa, no tecido geométrico, corto duas tiras de 31 centímetros por 6 centímetros e meio. No tecido liso, corto duas tiras na mesma medida e no forro bel, corto duas tiras também na mesma medida. Antes de montar a bolsa, vou preparar o zíper e os dois passadores de alça. Para dar o acabamento nas extremidades do zíper, cortei 4 quadradinhos de tecido, medindo 4 por 6. Em um dos quadradinhos, posiciono o zíper, de maneira que fica uma sobra tanto para a direita como para a esquerda, e sobreponho o outro no zíper. Vou para a máquina e costuro de uma extremidade à outra. Posiciono o zíper na máquina, abaixo a sapatilha e faço uma costura. Lembrando que eu faço acabamento tanto no início como no final da costura. Seleciono a costura reta e o comprimento do ponto no número 3 e costuro. Arremato e vou até o final. Chegando no final, também dou um outro arremate. Esse processo vou fazer nos dois lados do zíper. Depois dos quadradinhos presos, eu vou virar e vai ficar desse jeito. Tanto de um lado como do outro. Agora vou preparar o passador da alça. Para fazer os passadores, cortei 4 tiras no tecido estampado de 13 por 4. E no forro bel, cortei 2 tiras de 3 por 13. Posiciono as 2 tiras direito com direito. E faço 2 costuras, uma no lado direito e a outra no lado esquerdo. Posiciono a tira na máquina, abaixo a sapatilha. Inicio com o arremate a costura nas laterais.
Pronto, os dois lados da tira estão costuradas. Vou fazer tanto nesta tira como na outra tira também. Depois que eu costurei os dois passadores, virei para o direito, passei o ferro. Agora eu vou passar por dentro dele o forrobel. Depois dos passadores pronto, pego a meia argola e encaixo no passador. Dobro e passo uma costura de uma extremidade à outra. Sempre inicio com arremate. E finalizo também com arremate. Para dar um reforço no final da costura e não desmanche. Já estou com meus dois passadores pronto. O próximo passo agora é pregar o zíper. Preparei o zíper e os dois passadores da alça. Vou preparar a parte superior da bolsa, onde eu aplico o zíper. Posiciono o tecido estampado do lado avesso no forrobel e faço duas costuras em zigue-zague, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, para dar estabilidade no momento em que eu prego o zíper. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha, seleciono o zigue-zague e o comprimento do ponto no número 3 e costuro. Esse processo eu vou fazer nas duas tiras. Está pronta as duas tiras onde vou pregar o zíper. Para pregar o zíper, dobrei a tira ao meio e fiz um pique tanto do lado direito como do lado esquerdo nas duas tiras, olha só. Além das tiras, fiz também no forro e no zíper. Dessa maneira, o zíper não fica sobrando nem de um lado e nem do outro. Como podem observar, está preso o tecido principal, o zíper e o forro, como se fosse um sanduíche. Vou passar uma costura de reforço de uma extremidade à outra. Posiciono o tecido na máquina. Observo que a correntinha do zíper está aqui. E faço a costura de reforço, de uma extremidade à outra. Esse processo eu vou fazer nos dois lados. Deixo a agulha no tecido. Levanto o tecido do avesso e passo os dois cursores para trás. E continuo costurando até o final. Levanto a sapatilha, tiro o trabalho da máquina e corto a linha. Olha só, a costura de segurança já foi feita, de uma extremidade à outra. Agora vou substituir a sapatilha de uso geral pela sapatilha de zíper que acompanha os acessórios da máquina. Retiro a sapatilha de uso geral e encaixo a sapatilha do zíper. Passo a linha para trás. Posiciono o zíper na máquina e faço a costura permanente no zíper. Vou até o final. Esse processo eu vou fazer nos dois lados. Levanto o tecido e desloco os dois cursores para trás. Fica mais fácil finalizar a costura no zíper.
retrocesso. Agora eu vou fazer o outro lado do zíper. Como podem observar, já está preso o zíper na parte superior da bolsa. Agora eu vou fazer um pesponto de uma extremidade à outra do lado do zíper, tanto de um lado como do outro. Já retirei a sapatilha do zíper e encaixei o geral. Posiciono a peça na máquina, abaixo a sapatilha. Ajusto o ponto para a costura reta e o comprimento do ponto em 4 e faço o pesponto. Esse processo dos dois lados. Passo o cursor para trás e continuo até o final. A parte superior da bolsa já está pronta. O zíper já está colocado, pespontado. Antes de passar para a montagem da bolsa, posiciono o passador de alça na parte superior de maneira que a meia argola fique para dentro da peça, tanto de um lado como do outro. E agora nós vamos montar o fundo da bolsa e as laterais. Para montar o fundo da bolsa, posiciono o forrobel, o tecido e as laterais. Posiciono o tecido com o lado direito voltado para baixo, tanto de um lado como do outro. E posiciono o forrobel no tecido estampado de um lado e do outro. Vou para a máquina e costuro esses dois lados aqui, olha. Depois que eu posicionei e coloquei os prendedores, abrindo ele vai ficar assim, olha. Então aqui eu tenho o fundo da bolsa e as laterais da bolsa. Agora eu vou para a máquina e vou unir essa parte e essa parte aqui, olha. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha. Seleciono a costura reta e o comprimento do ponto no número 3. E costuro. Não esquece nunca de dar um arremate. E costuro de uma extremidade à outra, nos dois lados. Levanto a sapatilha, tiro o tecido da máquina, corto a linha. Do outro lado, o mesmo processo. Vou até o final. Ficando assim, olha. Agora, o lado que eu apliquei o zíper, eu vou costurar nessas duas laterais aqui, olha. Agora eu vou posicionar a parte superior, que é a parte do zíper, e o passador de alça, e vou posicionar direito com direito, nos dois lados. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou para a máquina e faço uma costura de uma extremidade à outra. Posiciono a peça na máquina, abaixo a sapatilha, inicio com o arremate. Retiro o prendedor e costuro até o final. Acerto direitinho os 4 tecidos. Posiciono a peça na máquina, alinho direitinho a lateral
da peça com a borda da sapatilha. Inicio com arremate e costuro de uma extremidade à outra. No final, também dou um arremate. Finalizo com arremate. Retiro a peça da máquina, corto a linha. Vai ficar dessa forma. Estou com a parte superior presa nas laterais, as laterais no fundo e a outra lateral também. O próximo passo é encaixar a parte da frente e a parte de trás na bolsa. Antes de costurar a parte da frente e a parte de trás na bolsa, no forrobel, posiciono o tecido geométrico nas duas partes e passo um zigue-zague de segurança em toda a volta da peça, tanto na frente como na parte de trás. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha, seleciono o zigue-zague e o comprimento do ponto entre o 3 e o 2,5 e faço a costura em toda a volta da peça, tanto na parte de trás como na parte da frente. Deixo a agulha no tecido, viro a peça e continuo. Vou fazer nas duas partes esse processo. Depois de feito esse processo, dobra uma das partes no centro, tanto a frente como a parte de trás, e faz um pique nos 4 lados, sempre dobrando no meio. Olha só, tanto de um lado como do outro. Olha como fica um pique, 2, 3 e 4. Vou fazer no outro lado também. Depois de ter feito os piques, tanto na parte da frente como na parte de trás, vou prender essas duas partes na lateral da bolsa. Lembrando que os mesmos piques que eu fiz na parte da frente e na parte de trás, eu fiz também nas laterais. Posiciono direito com direito, acompanhando o pique e coloco o prendedor. Vou para a máquina e costuro, acompanhando toda a circunferência da lateral da bolsa. Seleciono a costura reta, comprimento do ponto no número 3. Posiciono a peça na máquina, de maneira que a lateral do tecido fique alinhada com a borda da sapatilha. Abaixo a sapatilha e costuro. Vou retirando os prendedores e vou costurando toda a volta. A parte externa da bolsa já está finalizada. Agora, o próximo passo é preparar o forro. Como eu havia dito, o próximo passo é preparar o forro da bolsa. Então, eu tenho os 2 lados do forro
Tem o fundo do forro da bolsa, parte da frente e a parte de trás. São essas partes do forro que eu vou montar, porque a parte do zíper já está montado. Virando uma das partes do forro, observe que eu tenho uma entretela colante. Essa entretela é de tecido e eu utilizo para estruturar a bolsa. E no lado direito do tecido, eu apliquei um bolso de 13 por 18. Primeiro eu vou montar uma das laterais e o fundo do forro. E coloco prendedores. E já preparo o outro lado também, unindo o fundo com as laterais da bolsa. Posiciono o tecido na máquina, diminuo a velocidade da máquina, seleciono a costura reta, comprimento do ponto no número 3. E inicio a costura com um retrocesso. E vou até o final. Esse arremate eu faço tanto no início como no final da costura. Retiro a peça da máquina, corto a linha. Vou fazer o outro lado da mesma forma. Posiciono a peça na máquina. Inicio com retrocesso. As duas laterais já estão presas no fundo. Agora eu vou costurar a parte da frente e a parte de trás. Fiz 2 piques. Um na parte de trás e o outro no fundo da bolsa. Posiciono na máquina. Inicio a costura pelo pique. Esse processo eu vou fazer tanto na parte da frente do forro como na parte de trás. Acerto direitinho, coincidindo os 2 piques. Inicio com o arremate. Vou até o final. Chego aqui, levanto a sapatilha, viro, olha só, de maneira que coincida. Continuo a costurar. E vou até o final. E quando eu finalizar a costura, também faço o arremate. O forro está finalizado. Agora eu vou virar ele para o direito e vou encaixar na bolsa. Como vocês podem observar, já fiz o forro e virei para o direito. Agora eu vou encaixar a bolsa no forro, de maneira que o zíper fique voltado para cima, dessa forma. Vou encaixar direitinho, olha. O zíper ficou para cima. Vou alfinetar, vou colocar os prendedores e vou passar um viés em toda essa volta. Observe só como que ficou. Coloquei prendedor em toda a parte superior. Agora vou para a máquina, faço uma costura de segurança em toda a volta da bolsa e na sequência aplico o viés. Esse viés é para dar o acabamento na peça. Posiciono a peça na máquina. Aumento o comprimento do ponto para 3,5 e costuro, costurando o forro junto com a bolsa. Esse processo eu faço em toda a volta. Assim que finalizei a costura de segurança em toda a volta, prendendo o forro na bolsa, aplico o viés. Posiciono o viés na peça e costuro o viés também toda a volta. Posiciono a peça na máquina,
Acerto direitinho o viés e costuro toda a volta, deixando bem alinhado a borda da peça com o viés. E costuro. E esse processo eu faço em toda a volta da bolsa, dando um acabamento perfeito. Faço toda a volta esse processo. Como vocês podem observar, já apliquei o viés, só fazer agora o acabamento à mão, com pontinho invisível aqui no final. Você vai dobrar, virar e fazer todo o acabamento à mão. Na sequência, eu vou fazer a alça da bolsa e o acabamento dela. A bolsa está finalizada e já com a alça encaixada. Espero que vocês gostem dessa aula e até o próximo vídeo.